Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre dominação. Terminamos o ano com um baita filme de terror excelente, o Invasão Zumbi. Começamos o ano com um filme que, olha, pra ser muito sincero, os 5 minutos desse filme iniciais, eles dizem muito. Se você engole esses 5 primeiros minutos, eu acho que vale a pena ficar pro resto do filme, porque eu fiquei bem nessa dúvida, do tipo, tava lá frente a frente com o letreiro do nome do filme, o que eu faço? Vou embora ou fico? Fiquei. Então estou aqui para falar sobre Dominação, mais um filme do Jason Blum, da Blumhouse. O cara produz filmes infinitos de terror, é uma fabriquinha de fazer filmes de terror. Em 2016 o cara fez esse Dominação, que é do ano passado, Viral, um filme que não estreou aqui ainda, o filme do Kevin Bacon, The Darkness, o filme novo do Shyamalan, foi ele que produziu, o último The Purge também é desse cara, o novo Ouija também é desse cara. É impressionante, no mínimo. E ele tem um formatinho assim, é mais ou menos o mesmo preço, ali na casa de uns 5 milhões de dólares que custam esses filmes, ele meio que volta a isso no final de semana de estreia. Então você já meio que sabe que ele vai ter cerca de 1h15, que ele vai ter aqueles 3 atos muito bem colocados, vai trazer um ator grande, como Aaron Eckhart, que é um cara que tem uma carreira com altos e baixos. Eu gosto de alguns filmes dele, mas aí você pensa no Frankenstein que ele fez, naquele filme de ET que ele também fez. Mas eu gosto muito do Obrigado por Fumar e... Aqui tem um filme chamado Towelhead, que ele atua, apesar de não ser o foco, ele tá nesse filme que é excepcional. Então assim, é uma carreira bizarra do Aaron Eckhart. E tá ele aqui num filme que o cartaz mostra uma boca aberta e um crucifixo de 1/3, assim, prestes a ser colocado na goela desse suposto possuído. E filmes de possessão a gente vê de baseada, então o que esse nos traria de diferente? Então eu vou contar esses 5 minutos iniciais, e se você quiser continuar assistindo, quiser continuar vendo o vídeo, quiser me acompanhar no resto, beleza, senão melhor ir embora, porque é muita sinceridade 5 minutos. Uma mãe e o filho voltam do supermercado, estão entrando na casa, e esse menino fica vidrado com uma mendiga, ou um mendigo, não fica muito claro o que é, mas é um cara mexendo no lixo ali. E o moleque tentando dormir à noite, isso já fica claro que a mãe e o menino têm uma relação próxima, porém nem tanto. O pai não é ausente, ele pergunta sobre o pai, a mãe visivelmente não gosta do pai. E o menino lá tentando dormir, ouve um barulho na cozinha, vai ver, encontra esse mendigo na cozinha, no teto, e rola uma briga entre um menino de nem 10 anos e esse mendigo. E o menino quebra a cabeça do mendigo, assim, placa, aquele clássico de torcer o pescoço, e fica olhando diretamente pra você na audiência. É muito estranho, cara, não tem como não pensar, o que eu tô assistindo? Que diabos aconteceu? E aí o moleque com os olhos vermelhos. E é assim que começa o filme. E aí a gente já cai numa boate com o Aaron Eckhart lá no meio. E aí a gente vai descobrindo sobre o personagem dele. Ele é um filme de possessão demoníaca, mas não é religioso, o que é curioso. Esse personagem do Aaron Eckhart não é um padre e nem um exorcista, ele se considera uma outra coisa. Alguém que expulsa parasitas espirituais de dentro das pessoas. E realmente, ele tem um método nada ortodoxo. Ele tem uma capacidade, um poder sobre-humano, uma mediunidade de entrar na mente dos possuídos. E lá, ele meio que separa o parasita, né, esse que seria um demônio, ou Ouija, ou qualquer outra coisa, Ouija não, o Jin, ou Exu, qualquer coisa. Ele diz lá uma série de nomes no filme, que chamam em diversas religiões. E ele prefere chamar de parasita de alma, e ele divide essas coisas, porque na real o que esse parasita faz é sugar toda a energia vital dessa pessoa, fazendo com que ela acredite que está numa realidade boa, e não essa que a gente vive aqui. E o que ele faz é fazer com que essa pessoa saia de lá, ele tira a pessoa desse lugar, com uma memória ou com algum objeto, de alguma forma que a pessoa perceba, e vai percebendo aos poucos, que aquilo é uma ilusão. É interessante, é uma coisa quase super-heróica, digamos assim, quase difícil de engolir, a um ponto que o filme passa a ser mais cômico do que crível, mas se você consegue passar por esse início, e é por isso que eu fiz questão de meio que detalhar esses 5 primeiros minutos, é um filme que vai trazer alguma coisa de diferente nesse gênero que, não diria completamente desgastado, mas tem grandes expoentes, né? É difícil de lidar com um filme, com um gênero, um subgênero do terror, que o mais alto escalão tá O Exorcista, que é tipo o maior filme de terror de todos os tempos. Difícil. Esse filme ele traz ideias novas, digamos assim. O diretor desse filme é um cara que, de novo, se você vê o que esse cara já fez, certamente você não vai querer ver esse filme. E certamente era para ser o The Rock
protagonizando, ele não deve ter aceito, ele não quis, porque o personagem do Aaron Eckhart está numa cadeira de rodas, ele sofreu um acidente de carro e colocou ele numa cadeira de rodas. E esse cara dirigiu o San Andreas, aquela falha do terremoto, a falha de San Andreas, e dirigiu Viagem 2, dois filmes do The Rock, tipo, e agora tá fazendo esse filme de terror, é bizarro pensar nisso. Mas esse Jason Blum também age de formas tortas, e às vezes dá certo. Eu não vou dizer que esse filme é ruim, muito menos que esse filme é bom, mas a gente tem novas formas de lidar com o clássico possessão demoníaca em cinema. Esse cara, o personagem, ele chama Dr. Amber, ele tá atrás de uma entidade que o persegue desde que descobriu que ele tem superpoderes e foi o responsável pela morte de sua esposa e filho e colocou ele nessa cadeira de rodas. Uma entidade chamada Maggie, que é o nome da motorista que bateu o carro dele propositadamente, e ele vai atrás de encontrar essa entidade. E esse menino possuído por essa entidade que estava nesse morador de rua, ele acredita que o menino está possuído por esse parasita Maggie. Na real, o que faz ele ir até lá é uma emissária do Vaticano, então a gente começa a ver elementos sobressalentes, assim, coisas que ou não desenvolve ou que não traz nada. O próprio time do doutor, interpretado pelo Aaron Eckhart, poderia ter sido melhor explorado. Ele tem uns dois adolescentes ali, todos modernosos, com tatuagens e cabelos pintados e tal, que cuidam e acreditam no que ele faz e amparam tudo que ele faz. Então ele tem um método próprio dele lá de se conectar com o subconsciente desse possuído e a gente vê uma outra realidade. Então o menino, que normalmente meninos em filmes de terror ou meninas comprometem tudo ou colocam o filme numa instância de um sexto sentido, ele mal aparece na real. Então ele tá lá num quartinho dele falando com uma voz sobre-humana e ele não ofende, não. Mas você acaba criando, eu não vou dizer um vínculo, mas o cara se esforçou ali, vai. O Aaron Eckhart, ele chora de verdade, tipo, é um personagem com um peso emocional muito denso, assim, é um cara carregado e sofrido, e ele passa um pouco disso, assim. Talvez a gente precisasse de uns exemplos mais claros de certas coisas, de como as práticas dele funcionam, mas eu acho que se você comprou os 5 primeiros minutos, por que não 1h15 aí de um filme que provavelmente vai ser esquecido daqui a alguns meses, infelizmente. Então, a minha conclusão sobre Dominação é: talvez você consiga assisti-lo com um sorriso de canto de boca o tempo todo e, sei lá, gere uma conversa com um amigo seu que seja interessado nesse tipo de filme. Ou então você vai achar uma porcaria sem tamanho e os 5 primeiros minutos serão os mais sinceros possíveis. Então é isso aí.